Olá, sejam bem-vindos ao CD Talks em collab com o Cinemaster. Hoje estamos diretamente do CMO Summit para falar sobre o mundo do marketing e com um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Alessandro Ferreira. Obrigado, Júnior. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e a gente está bem ansioso de bater esse papo com vocês. Eu que agradeço o convite, estamos ansiosos, né, Bruno? Demais. Ale, obrigado pela presença. Hoje você é um dos speakers aqui, né? Vai falar para essa galera. Como é que tá o sentimento? Como é que tá o coração? Perfeito. Eu participei da edição do ano passado, que foi digital, já foi bem legal. Muitas pessoas deram bons retornos e esse evento presencial, essa energia que está aqui, né? Muita gente inteligente conversando, muitas trocas boas. A gente sempre sai aprendendo daqui. Com certeza. Alessandro, estamos curiosos. Você ainda não subiu ao palco, vai subir daqui a pouco. Mas pode dar um pouquinho de spoiler pra gente daquilo que você vai apresentar hoje? Sim, a gente vai falar um pouco de como conectar a geração Z e a geração Alpha, nascidos depois de 2010, com as empresas. E o desafio para a gente é muito grande. O Fleury é uma empresa de 100 anos e que conversa com clientes recém-nascidos até clientes 65 mais. Então, a gente atrair a atenção de uma geração que tem muita informação, muita opção, onde a disputa pela atenção é muito grande, é um grande desafio. Mas eu acho que a gente está indo num bom caminho. Que legal. Além disso, o desafio de ser uma indústria farmacêutica grande, e a gente tem aqueles desafios na comunicação como um todo, de falar, de ser mais, como posso dizer, um pouco quadrado, posso dizer assim? Podemos dizer. E a gente tem que se adaptar bastante, né? Sim. Quais são os caminhos que você enxerga hoje para que crie esse laço entre geração alfa e geração Z? Você falou muito bem, a indústria da saúde ela é cheia de regras. Ela tem regras não só governamentais, mas com entidades de classe, e você tem que seguir essa regra. O que nós do marketing fazemos, a gente vai até o limite dessa regra, a gente força o máximo, porque a gente precisa ser atrativo. Mas antes de uma preocupação grande que eu tenho, viu, Bruno, antes da gente falar das tendências, do que a gente pode fazer para frente, essas gerações Z e Alfa, a gente tem que, primeiro, não pode subestimar a inteligência digital dessas gerações. Então, a gente precisa de fazer um básico mais bem feito ainda para elas. Ao passo que a minha geração, uma interface digital ok já é suficiente, uma experiência digital ok já é suficiente, para essa geração não. Então, a gente precisa dar um passo atrás e fazer o básico muito bem feito. A experiência do cliente, né, tanto o CX quanto o X, ela precisa ser revista, ela ficar mais rápida. É uma geração que precisa de velocidade, que não tem outra opção. É uma geração que não gosta do Google, que ela não quer ter opções de procura, ela está usando inteligência artificial para procurar. Então, ela quer ser assertiva, ela quer ir direto ao ponto. Então, a gente tem que fazer esse básico bem feito. Depois que esse básico tiver melhorado em comparação, por exemplo, à interface da minha geração, aí sim eu preciso de me atentar ao que essa geração procura. E elas têm pequenas diferenças entre elas. A geração Z, ela tem uma preocupação, ela criou a necessidade das empresas de declararem seu propósito, por exemplo, e a geração Alfa vai te pedir uma prova que aquele seu propósito é real. Então, você tem que ser mais transparente e você precisa realmente ter na sua empresa aquelas características que você está divulgando. E o segundo ponto a gente precisa parar um pouco de apresentar o seu produto para vender e apresentar o seu produto como uma maneira que essa geração vai ter de conseguir o que ela quer. Ela não se preocupa. Eu provoco bastante a minha equipe, e isso causa, principalmente na área de saúde, viu, Júnior? Essas gerações, elas não estão nem aí para o seu produto. Elas não estão nem aí para o seu produto. Elas se preocupam com qual benefício aquele produto vai gerar para ela. Perfeito, é o sentimento de pertencimento. A geração alfa é ainda mais forte do que a geração Z. Então, ela quer saber como que aquele produto ou como que aquele serviço vai tornar ela aquilo que ela quer ser. E na área de saúde, a gente tem alguns caminhos para isso. Essas gerações, elas se preocupam muito com o que a gente chama de bem-estar. Apesar de ser um nome genérico, mas a gente pode falar de bem-estar físico, mental, intelectual e tudo mais. E aí a gente apresenta nossos serviços como uma maneira dela conseguir o que ela quer. Vou dar um exemplo. Se ela quer viajar, e é uma geração que gosta muito de viajar, estar em vários lugares, é uma geração realmente que transita muito rápido. Para ela viajar e ela aproveitar o máximo que ela quer,
ela precisa estar com a saúde em dia, porque senão vai chegar lá, ela vai ter um problema, né? E aí a gente pode falar de várias outras abordagens que a gente vem fazendo no intuito de atrair essa geração. Talvez o maior desafio é atrair a atenção dessas gerações, porque a quantidade de opções e a concorrência pela atenção é o principal ponto. A gente está no momento que a gente está disputando pela atenção dessas gerações. Ju, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Ale, eu tenho uma curiosidade muito genuína, muito forte minha, assim, de cara, como vocês, que estão há tantos anos nesse mercado, conseguem se manter atualizados em relação a novas tendências e novas mídias, novas plataformas, novas formas de comunicar? Pergunto isso porque, cara, cada dia aparece uma coisa nova. Sim. Tem TikTok Shop, de repente tem novela que está sendo transmitida no TikTok. Sim. E comportamento muda muito rápido. Como que você, que está há anos e de certa forma, no passado tinha uma certa receita de bolo, né, de comunicação, como é que você se reinventa e refaz essas receitas diariamente, semanalmente? Bruno, a resposta para isso é uma resposta analógica, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que o mundo às vezes é salvo por pessoas que têm a coragem de não serem contemporâneas. Uau! Isso é muito bom, não é? Muito bom. Então a gente precisa ter a coragem de, às vezes, de não ser contemporâneo. Então a gente volta numa regra básica de gestão que é time. Se seu público é um público diverso, você tem que ter um time diverso. Se seu público é um público que está mudando, você tem que mudar seu time. Não mudar as pessoas, mas fazer com que as pessoas mudem. Então, no time, e eu tenho uma felicidade, e eu acredito realmente que eu seja abençoado por trabalhar com pessoas muito melhores do que eu. Todo gestor de marketing precisa de ter isso. Se você é um gestor de marketing, você está sentado na mesa com o seu time e você é a melhor pessoa, você está com um problema gigante para resolver. Porque você não, o teto é você. E o que você tem que proporcionar para a empresa e para a comunidade é muito mais do que você. Então você tem que constantemente estar procurando talentos ou desenvolvendo talentos de novas gerações, não só das novas gerações, mas que tenham um entendimento de todas as gerações que compram da sua empresa. O Fleury, literalmente, a gente vai do teste do pezinho até o teste dos cuidados com os idosos. A gente tem que comunicar com isso. E nada mais legítimo do que a geração conversar com a geração. Então é muito legal quando a gente está criando uma campanha onde eu tenho um geração Z sentado na mesa conversando com um médico que é um 65+, comigo, que sou de 50. Então, o que você consegue gerar? Então, é time. É trazer as pessoas certas, diversas, com cabeças abertas. E na área de saúde, isso é um grande desafio, porque as regras nos limitam muito. Eu falo com o meu time, a gente tem que ir até o limite do tolerável, até o limite da legislação. Não pode passar dela, mas a gente tem que ser aquela equipe que força um pouco as bordas. Perfeito, sensacional. É bem isso mesmo, minha cabeça toda explodiu. Quando a gente fala de CMO, de um cargo muito alto, onde você tem essas pessoas ali para cuidar, qual é o principal atributo que essa pessoa precisa ter para estar neste cargo? Eu vou usar um termo que eu gosto bastante, que talvez quem mais divulgue no Brasil seja o Walter Longo, nexialismo. Legal, explica mais sobre isso. Nexialismo. Eu não ouvi essa palavra. Eu também não. Perfeito. Então eu sugiro vocês procurarem. Tem um livro muito bom do Walter Longo, que é o Marketing na Era do Nexo. Nexialista é a pessoa que tem uma capacidade de conectar, de fazer nexo entre várias áreas da empresa e várias áreas do negócio e concentrar no que é prioridade. Tá? Então, esse nexialismo, essa capacidade de ver a tendência médica junto com a limitação da legislação, junto com o comportamento do cliente e trazer e costurar isso tudo, olha, para a gente ter o melhor serviço e melhor produto para atender as necessidades dos meus clientes, ele precisa ser moldado desta maneira. E aí você traz o time para construir com você. Então essa é uma capacidade. Eu sou muito fã dessa linha de nexialismo e para isso você tem que ter um estudo constante, um estudo diverso. O marketing é muito importante para ser definido somente pela equipe de marketing.
Obrigada por dizer o necessário. Viu, Bruno? Ele é Sim. muito importante, ele é muito estratégico para ser definido apenas pela equipe de marketing. Muito mais profundo. Você precisa de entender de psicologia do cliente, você precisa de entender de necessidades básicas que estão sendo atendidas, das tendências também. E o segundo ponto é uma capacidade de distinguir entre o que é importante e o que é prioridade. Acredite, a maioria das pessoas não conseguem definir o que é importante e o que é prioridade, porque coisas importantes elas passam por uma interpretação pessoal. E as coisas que são prioridades, eles passam de um planejamento que cada vez mais a gente tem que fazer de curto prazo, justamente porque você falou, as coisas vão mudando muito rápido. Então, eu creio que essas são essas duas características. É uma característica de fazer nexo entre as necessidades da empresa, necessidades do cliente e a tendência. Aí eu estou dando esse nome de nexialismo, esse conceito não é meu. Esse andar, o CMO tem que sentar com o CEO da empresa. O CMO, o marketing, não pode ser aquele departamento criativo lá no canto, onde alguém decide e entrega para você fazer um design e subir para uma plataforma. Fast food, né? Não pode ser isso. A empresa que faz isso, e felizmente no Fleury, hoje a gente tem essa oportunidade de sentar com o CFO, de sentar com a CEO, de sentar com os demais diretores, e a gente propor o que vai ser feito, construir junto com o negócio. Né? Ele não pode ser só a ponta final, a lanternagem do produto. Né? Eu uso essa... Não pode ser a lanternagem e a pintura do produto, ele tem que participar da construção do negócio. E o CMO tem que ter essa característica. Se ele for só o criativo, a empresa está com problema. Ele tem que entender do negócio e ter esse nexialismo. Excelente. Eu vi um cara, não lembro quem foi, falando a opinião dele sobre como vendas e marketing costumam estar muito descolados. E costumam cada um fazer o seu. E muitas vezes a campanha criada pelo marketing chega pro cara de vendas e o cara fala, isso aqui não serve para mim. Meu cliente não vai aceitar essa comunicação. E às vezes vice-versa, né? Então, o que esse cara propunha era uma integração entre vendas e marketing para que atuassem como um único departamento. Perfeito. Faz sentido isso? Total. E aí eu já vou te falar o que acontece no Fleury. Eu sou, né, o CMO do Fleury e o meu cargo oficial é diretor executivo de marketing e vendas. Olha lá. Pronto. Porque é isso, assim, a pessoa da venda, ela tem o pulso fino do cliente, né? Ao mesmo tempo, ela tem um filtro, que é o filtro da interpretação dela, sem olhar as tendências. O marketing consegue ver as tendências, consegue ver umas tendências de um modo geral, mas ele não tem aquele pulso fino do cliente. O que a gente faz as construções são feitas em conjunto. Então, hoje, a equipe de marketing, né, liderada pelo Alisson, ela senta com cada gestor comercial e define para aquele negócio, a gente tem equipes de vendas separadas por negócio, para aquele negócio, o que está se pensando, quais as coisas que não podem ser feitas, quais as coisas que precisam ser feitas. E o mais difícil, Bruno, a gente pergunta assim, o que é que vai mudar daqui para frente nessa relação? Né? O que é que vai mudar? Essa pergunta não tem resposta. Qualquer pessoa que falar alguma coisa vai estar chutando. Mas tem uma pergunta que a equipe de vendas e marketing precisa fazer em conjunto sempre. O que é que não vai mudar? Porque as coisas que não vão mudar são poucas. Tirando aquilo, tudo muda. E aquilo que não vai... Vou dar um exemplo. O cliente está sempre exigindo por velocidade. Ele sempre vai exigir por velocidade. Isso não vai mudar. Alguém vai querer, senão agora eu quero demorar. Eu quero que demore o meu retorno e tal. Então, uma vez que você define o que não vai mudar, a construção ela já passa de outro patamar e a equipe de vendas e marketing ela começa a se entender muito nisso. Né? Então, hoje a gente já tem essa característica dentro do Grupo Fleury. Uau, que delícia! Alessandro, gostaria muito de agradecer a sua participação. Que Vou te liberar para você correr lá para o palco. Tá Muito bom. obrigada por esse bate-papo incrível. E mais uma vez, muito sucesso e parabéns. Muito obrigado, Johnny. Obrigado, Bruno. Precisando, estamos às ordens. Sempre é um prazer conversar com vocês. Igualmente, conte com a gente. E esse foi o episódio do CZ Talks com collab com o Cinemasters. Até já!